Fala moçada, tudo bem com vocês? Passando aqui para terminar a nossa belíssima análise do livro As Barbas do Imperador, versão quadrinhos. É isso aí, gente amiga. Muito bem, a gente no plantão nós fizemos a análise até o capítulo 8, então vamos pegar a partir de agora do capítulo 9. O capítulo 9 tem um título O Voluntário número 1 e ele se refere aos conflitos que aconteceram na região do Prata. Bem, inicialmente, entretanto, o livro faz referência à questão Christie, de 1861, que foi, na verdade, uma treta entre o Brasil e a Inglaterra, Grã-Bretanha. Pois bem, um navio no Rio de Janeiro foi saqueado no Rio de Janeiro, e aí a coroa britânica exigiu que o Brasil se desculpasse pelo roubo do seu navio. Entretanto, o Brasil não se desculpou e, além disso, no ano posterior, em 1862, três marinheiros britânicos que estavam fazendo arruaça foram presos. E isso ficou, eles ficaram presos por um tempo, e isso foi tão grave, mas tão grave, que no final das contas, Brasil e Grã-Bretanha cortam relações diplomáticas. E aí, enfim, né, a coisa só vai ser resolvida depois por um tribunal neutro da Bélgica. Muito bem, mas isso foi uma treta que o Brasil teve com a Grã-Bretanha. Agora, a treta pior mesmo vai ser lá na região do Prata. A região do Prata sempre foi muito problemática. Por quê? Porque havia uma disputa ali, onde hoje é o Uruguai, tanto o Paraguai quanto a Argentina, quanto o Brasil tinham interesse aqui naquela região. Agora, o Paraguai especificamente tinha um interesse até um pouco melhor em termos territoriais, melhor não, mas tinha um interesse muito específico, que era a questão territorial. Por quê? Porque o Paraguai é um landlocked country, tipo, ele não tem saída para o mar. Então depende do rio, que passa pelo Uruguai, pela Argentina, né, na divisa entre os dois, para trazer seus produtos vindos de outros lugares. Muito bem. E nesse caso especificamente, então, o Paraguai, ele via com maus olhos a interferência que o Brasil fazia no Uruguai desde sempre. Então é o seguinte, o Uruguai, que havia pertencido ao Brasil, que havia conquistado a sua independência, ele tinha relações diretas com o Paraguai. Como o Brasil estava interferindo bastante nas questões políticas internas do Uruguai, o Paraguai ficou assim, né, cara? Se de repente eles fizerem uma intervenção aí e essa intervenção for contrária aos meus interesses comerciais, pode ser que dê ruim para mim. Então, as disputas territoriais, as divergências de interesses na região fizeram com que os países ensaiassem conflitos. Houve conflitos anteriores à Guerra do Paraguai, mas o maior conflito entre esses países todos foi a Guerra do Paraguai. Porque no final das contas, o Paraguai invadiu o Brasil. Além de invadir o Brasil, o Paraguai também prendeu navios brasileiros. Por quê? Porque alguns navios brasileiros, para chegar a algumas províncias mais remotas, passavam por ali também, passavam pelo Paraguai, porque não havia rotas terrestres para chegar, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde hoje é Mato Grosso do Sul. Então, navios brasileiros foram presos e também Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, invadiu o Brasil. E aí começa a Guerra do Paraguai. E Dom Pedro II se voluntaria para ir para a linha de frente no ano de 1865. Acontece que ele, no final das contas, nem vai para a guerra, né? Ele apenas vai até Uruguaiana, que é uma cidade bem fronteiriça ali no Rio Grande do Sul, e enfim, mas não toma nenhuma atitude, não toma parte na guerra. A guerra ela vai decorrer durante aí 5 anos, só que aí pouco rapidamente, assim, coisa de 2, 3 anos, ela se resolve. Acontece que o Duque de Caxias, que foi aí o líder do exército brasileiro, acaba ficando muito cansado, porque a guerra foi muito desgastante, e aí ele retoma, ele pede para sair da linha de frente. E aí quem vai substituí-lo vai ser o genro de Dom Pedro II, que é o Condu. O Condu vai lá para a linha de frente e a coisa não se resolve até a captura de Solano Lopes, que estava com seu filho debaixo de uma árvore e foi brutalmente assassinado. A Guerra do Paraguai foi extremamente é, traumática para o Paraguai. Grande parte da população paraguaia faleceu, dos homens principalmente, e as mulheres então ficaram aí responsáveis para reconstruir o país.
E no final das contas todo mundo perdeu, porque o Brasil saiu endividado, o Paraguai saiu endividado, todos os países envolvidos, a Argentina e o Uruguai também. E o Brasil teve um efeito mais nefasto, que foi o seguinte: o Brasil não tinha exército com esse tanto de gente. Então foi necessário recrutar escravos, com a promessa de que se eles lutassem, eles seriam aforreados. E essa promessa não se realizou em muitos lugares. Além disso, os salários e as condições do exército brasileiro eram péssimas. E aí, por isso, o exército começou a se articular contra o império, porque muitas promessas não foram cumpridas. Então, basicamente isso. A Guerra do Paraguai, portanto, ela aponta algumas fragilidades logísticas, assim, do império. E aí os militares vão começar a se articular, eles começam a ficar cada vez mais politizados e vão ficar contra o governo de Dom Pedro II, que não cumpriu suas promessas. Muito bem. O capítulo 10 tem o seguinte título: O Monarca Cidadão. Ele basicamente fala sobre a questão da, do início do fim da escravidão. Fala, por exemplo, da questão da lei do ventre livre, que é uma lei é uma lei paliativa que tenta conduzir a questão da escravidão sem atacá-la diretamente, ou seja, dizia que a partir de 1871 todo e qualquer é, filho de escravizada seria livre desde que ficasse com a mãe até os 7 anos e 8 anos de idade, ou seja, trabalhando, e aí a partir de então ele poderia escolher se ele seria indenizado pelo Estado, ou então o menino ficaria até o dono, né, do escravizado, ficaria com ele até os 21 anos de idade, ou seria indenizado pelo Estado. Bem, mas isso foi apenas uma medida paliativa. Agora, o monarca cidadão significa, na verdade, que o Dom Pedro II estava atento para algumas mudanças na sociedade. Por exemplo, uma coisa muito interessante é o fato de que a fotografia estava sendo divulgada pelo mundo. E Dom Pedro fez questão de adquirir máquinas de fotografia e também ser bastante fotografado, porque isso servia inclusive de propaganda do seu governo. Então ele queria mostrar um governo despojado, moderno, progressista, atento às novas tecnologias e por aí vai. Mas não só isso, ele também se empenha em se mostrar um cara intelectualizado, é, que tem muito gosto pelas leis e pelas leis não, pelas artes, pela cultura, pelos romances, por aí vai. Ele, inclusive, investiu bastante no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é um colégio que foi feito na época do período regencial ainda, né? Foi uma referência de educação pública por muito tempo no Brasil, ainda é, na verdade. E, enfim, ele queria construir para o mundo e para os brasileiros principalmente a imagem de um cidadão civilizado, de um monarca civilizado, um monarca cidadão. Muito bem, beleza? Capítulo 11 é o monarca itinerante. O monarca itinerante, porque é o seguinte, Dom Pedro já havia visitado bastante o Brasil, já havia ido diversas vezes em alguns lugares. Pernambuco, o interior de São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. Então ele tinha um certo conhecimento do Brasil, mas ele nunca tinha viajado para o exterior. E aí, a partir de 1870, ele começa a sair do país. Então ele vai fazer várias viagens muito interessantes. Ele vai para a Europa inicialmente, ele faz 3 grandes viagens. Então, a primeira viagem ele vai para a Europa, visita vários países ali. Naquele momento, 1870, estava acontecendo um conflito entre a Guerra Franco-Prussiana e aí ele não queria, estava tendo, né, animosidade entre a Prússia e e a França. Então, Dom Pedro não queria encontrar com Otto von Bismarck, né, que era ali uma espécie de primeiro-ministro ali da Prússia, então ele não queria encontrar, então ele dá uma desviada, embora o Dom Pedro II fosse parente ali dos caras que eram líderes principalmente de uma província que era a Áustria, né? Muito bem. E aí ele quis, mas ele também foi nessa viagem é, porque a filha havia falecido, a filha Leopoldina, né? A filha Leopoldina estava lá numa corte europeia, e aí ele vai lá buscar, né? A filha havia envelhecido, buscar os seus netos, buscar o genro, enfim. Então ele faz uma viagem ali na Europa, depois ele desce ali para a Itália, na região onde a sua esposa havia nascido, no sul da Itália, no Reino das Duas Sicílias, e depois vai para o Egito.
E ele fica, como ele estudava egiptologia, ele andava bastante lá e conhecia tudo. Agora, ele foi muitas vezes ridicularizado. Existia, por exemplo, um português chamado Rafael Bordalo Pinheiro, que ficava ironizando Dom Pedro, que fica pagando de intelectual, mas de intelectual, na verdade, não tinha nada, porque ele era um cara alfabetizado, sabia falar várias línguas, num país de analfabetos. Então, o que que isso adiantava? Ficar tirando onda, que numa terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Então, ele ficava ridicularizando Dom Pedro. Dom Pedro, que nunca foi afeito à censura, deixava as pessoas falarem dele, sem nenhum problema, não. Ele vivia, ele, enfim, tocava a sua vida. Bem, então, ele fez a sua primeira viagem aí por volta do ano de 1871, mais ou menos. Depois ele vai fazer uma outra viagem em 1876, e aí passa pela Europa de novo, mas também passa pela Grã-Bretanha. Tem uma história que não se tem comprovação disso, mas é uma história interessante, que é o fato dele ter ajudado Graham Bell para descobrir o telefone, né? E, enfim, ele vai lá nas feiras de invenções, enfim. E aí nessa época, depois ele vai para os Estados Unidos, ele volta à Europa, e lá na Europa ele vai de novo, vai ao Oriente Médio, ele vai até o Líbano, a Síria, enfim, volta ao Egito, escreve cartas, por exemplo, para a Condessa de Barral. Nesse momento, especula-se bastante, começa uma especulação de que a Condessa de Barral fosse amante dele, né? A Condessa de Barral era a babá das filhas quando criança e depois se tornou a dama delas. E aí ela era bem próxima a ele. Inclusive, numa primeira viagem, quem estava acompanhando o Dom Pedro era a Condessa de Barral. Muito bem. Capítulo 12. Dom Pedro vai fazer ainda uma terceira viagem às vésperas da proclamação da República, mas eu acho que depois eu vou falar dela. O capítulo 12 se chama Monarquia Vai Cair. Mostra, nesse momento, aparece uma figura muito interessante que é o Ângelo D'Agostini. O Ângelo D'Agostini é um italiano, cartunista, e ele faz várias ironias assim do governo. Na verdade, ele retrata um pouco, sem querer, mas ele retrata um pouco do cotidiano e as ironias e as dificuldades que o governo tinha naquele momento. Então ele veio para o Brasil e ele retratava através de cartoons, caricaturas e também de postagens irônicas, que eu estou tentando lembrar a palavra que eu esqueci. De charges, é charges que eu queria lembrar isso. Ele faz muitas charges do governo de Dom Pedro II e aí por meio dessas charges a gente consegue entender um pouco melhor como que estava a situação da, da família real, que foi também descrita por existia um, um, um jornalista alemão, europeu, não vou arriscar dizer que é alemão não, mas ele não era o Ângelo D'Agostino, era um outro. Quando ele viu a família real, ele ficou impressionado com a pobreza mesmo. As roupas eram velhas, feias, as carruagens eram velhas, feias. Só a carruagem de Dom Pedro II era um pouco melhor. Mas as outras da família real, da princesa, dos príncipes netos, eram tudo feio. Tinha uma coisa muito importante nesse momento também, que foi o fato de que Dom Pedro se sentia, toda vez que ele ia para a Europa, ele se sentia cada vez mais estrangeiro em sua própria terra. Então ele estava meio melancólico, assim, as pessoas já começavam a notar. E nesse momento, na década de 80, acontecem alguns fatos importantes, que são, por exemplo, a 1885 tem um surto de cólera no Rio de Janeiro, e aí bastante gente morre, nada comparado com a atual pandemia, mas enfim, bastante gente morre, o suficientemente para abalar o seu governo. Acontece também nesse momento a aprovação da lei do sexagenário, que é uma lei que libertava os escravos acima de 65 anos de idade. Depois a gente vai falar sobre isso também. Nessa mesma década vai acontecer a abolição da escravidão, em 1888, quando Dom Pedro estava no exterior. Dom Pedro estava lá na Europa para tratar da doença de Dona Teresa Cristina. Dona Teresa Cristina, que era sua esposa, estava bastante doente, assim. E aí ele foi para lá. E o povo falou, não, não vai não. Mas enfim, ele vai para mais uma nova viagem. E aí, e nesse momento também, quer dizer, nesse momento um pouco anterior, em 1882, havia acontecido um roubo das joias de Dom Pedro.
Então, um funcionário ali do Paço Imperial havia roubado as joias, eles descobriram rapidamente, só que Dom Pedro perdoou. E isso caiu muito mal na oposição, porque a oposição começou a criticá-lo, dizendo que ele estava com o rabo preso, por isso que ele não puniu a pessoa que havia roubado. Por que rabo preso? Porque talvez o cara que roubou soubesse dos podres de Dom Pedro II em relação às suas amantes, principalmente em relação à Condessa de Barral. Muito bem. E aí, a gente está falando 12, isso, no capítulo 12. No capítulo 12, eles mostram, no final, terminando, no final, que o último grande ato da monarquia brasileira foi a abolição da escravidão. Mas ela caiu de podre também, porque, na verdade, a abolição da escravidão não foi um ato benévolo da princesa Isabel. Ela foi fruto da resistência de um longo processo, principalmente dos escravos, né, que foram aforreados, fugiram, fizeram quilombos e por aí vai. A gente vai tratar disso depois de forma mais específica, tá bom? O capítulo 13 se chama A República não pode mais esperar pela morte do velho imperador. O que acontece? Como Dom Pedro estava lá no exterior, começa o Partido Republicano e os militares e os religiosos e os cafeicultores começam a se articular para acabar mesmo com a monarquia. Por quê? Porque Dom Pedro estava doente e, além dele estar doente, havia uma grande desconfiança. Eles não queriam que a princesa Isabel assumisse o trono e muito menos o seu genro, que era o Conde. Muito bem. E aí, o ano de 1889, começa o capítulo 13, ele começa bem para a monarquia, porque há publicado uma biografia de Dom Pedro e também o Brasil ganha um verbete na Enciclopédia Mundial. Então, assim, começou super bem. Só que, pouco a pouco, vai haver uma articulação cada vez maior, principalmente dos militares, para derrubar o governo. Dom Pedro já havia voltado para o Brasil e, enfim, ali por volta de novembro, os militares, contrários ao gabinete, ao primeiro-ministro, que era o conde de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, os militares não gostavam dele. E aí, no dia 14 de novembro, vão depor. Eles vão tirar o Visconde de Ouro Preto. Então, portanto, assim, o ato inicial para a proclamação da República, que foi um golpe militar, não foi a derrubada da monarquia. Eles derrubaram o Visconde de Ouro Preto e anunciaram para Dom Pedro, mandaram uma carta para Dom Pedro, que estava lá é, em Petrópolis. E aí, bem, Dom Pedro, então, já que o seu primeiro-ministro foi derrubado, ele precisava nomear outro. Ele precisava, ele precisava nomear outro. E aí, quem foi nomeado no lugar do Visconde de Ouro Preto foi o Silveira Martins, que era inimigo do Marechal Deodoro da Fonseca. A história do Brasil. Mas aí, então, o Deodoro da Fonseca, que era amigo pessoal de Dom Pedro II, não vê outra alternativa senão derrubar a monarquia. A monarquia, na verdade, então, ela foi deposta por um interesse pessoal específico do Deodoro da Fonseca, que era o único marechal naquele momento que tinha o gabarito suficiente para derrubar um sistema, né? E aí eles anunciam, depois então, para Dom Pedro, eles mandam outra carta, eles avisam a Dom Pedro, que ele está deposto e que eles têm 24 horas para sair do país. A partida foi acordada para ser no dia 17 de novembro, às 2 horas da tarde, mas ela foi antecipada para madrugada. E aí os soldados entraram lá onde Dom Pedro tinha vindo para o Rio de Janeiro, e aí eles entram lá no palácio onde ele estava, e aí avisam para ele se veste ali de madrugada, e aí vai embora, né? E aí, enfim, de forma muito melancólica, assim, ele vai para a Europa. E aí ele aguarda na Ilha Grande a chegada da princesa Isabel com seu esposo e filhos, e aí ele ruma para a Europa, passa em Portugal, depois vai para a França. Muito bem.
O capítulo 14 se chama O Exílio e a Morte do Imperador, novamente o Mártir da Nação. Dom Pedro ele fica ali na França, ele não aceita a ajuda que a República oferece para ele, e a República inicialmente ela tem muita dificuldade para se instalar, para se firmar. Então Dom Pedro era uma espécie de fantasma para eles. De qualquer modo, então, Dom Pedro lá no exílio, ele tem bastante dificuldades, ele é ajudado por alguns ricos brasileiros que moravam lá na França, que vão dar uma pensão ali para ele, enfim. Então ele tem uma vida muito modesta. O ano de 1891 é bastante traumático para ele. A sua esposa já havia falecido, e no início de 91 a Condessa de Barral também falece, e Dom Pedro vai ficar cada vez mais combalido, até que no dia, ali em dezembro, logo depois do seu aniversário, se eu não estiver enganado, no dia 4 de dezembro, ele falece, né? E ele falece, o genro dele coloca um livro debaixo da cabeça dele, o corpo dele é embalsamado para ser levado para Portugal. Agora, nesse momento, quando ele morreu, ele recebe o ritual funerário de um chefe de Estado. E a República ignora completamente a morte de Dom Pedro, mas vários monarcas, vários líderes políticos da Europa vão até o funeral dele para prestar suas últimas homenagens. Então Dom Pedro acaba que se torna um grande herói, no final das contas, né? Então ele é tido como um grande líder, enfim. Mesmo tendo sido afastado, há um reconhecimento público e europeu da sua importância. Bem, então ele vai, né, morto, vai ser levado para Portugal e fica lá. O capítulo 15, o último capítulo, se chama Um Fantasma Chamado Dom Pedro. Pois bem, eu estava dizendo sobre a questão do mito que Dom Pedro era antes de se tornar uma realidade, e mesmo depois que a realidade acabou, mesmo depois da morte dele, ele continuou sendo um mito. E acabou que ele ocupou o panteão dos mitos e heróis brasileiros. Correspondente a Tiradentes, correspondente ao Marechal Deodoro da Fonseca e por aí vai. Por quê? Porque no imaginário popular, Dom Pedro era um cara bom. Então, no final das contas, ele acabou, mesmo com a República tentando desfazer a memória da monarquia, isso não foi suficiente para que Dom Pedro fizesse parte desse panteão. No final das contas, em 1820, já havia uma discussão desde o início do século XX, eu falei 1820, não, 1920, mas desde o início do século XX, havia já o IHGB queria fazer o traslado dos restos mortais de Dom Pedro II para o Brasil. Só que, enfim, né, não era aprovado pelo Congresso, e só ali às vésperas da comemoração de 100 anos da independência é que o Brasil, no final das contas, quer dizer, aí a autorização do traslado. E aí os restos mortais de Dom Pedro vão ser trazidos para o Brasil em 1822. Nesse momento, a princesa Isabel morreu, e o Conde, o seu esposo, também vai morrer na viagem. Então, quando eles chegam aqui, chegam apenas os netos de Dom Pedro, não chegam lá mais os. Né, ele só teve duas filhas, né? Ele teve um filho pequeno que morreu, mas as duas filhas já haviam morrido, e aí sobraram só os netos. Bem, um dos netos, inclusive, era muito doente, era doente mental, enfim. E na época do governo Vargas, ali em 1839, eles fazem uma capela mortuária para Dom Pedro e para Dona Teresa Cristina. E aí Dom Pedro, então, que havia saído da vida, ele antes de entrar na vida já era um mito, e depois que ele saiu da vida continuou como um grande mito da nação, como um grande herói. Uma espécie de indígena, um monarca indígena dos trópicos. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, até a próxima. Tchau!